Hoje vamos aprender passo a passo como colocar babado em um pano de prato. Previamente preparamos a faixa que vai ser o nosso babado. Nós passamos 2 costuras na parte superior da faixa. Essas costuras elas devem ser com o máximo tamanho de ponto da sua máquina. E também pode diminuir um pouco a tensão para que deslize melhor na hora que você estiver franzindo o babado. Outra coisa que fizemos foi a barrinha do nosso babado, a barrinha da faixa. Essa barrinha deve ser feita com uma espessura bem pequenininha, porque se ela ficar muito larga, o babado vai ficar armado. Com o pano de prato do lado avesso, nós vamos colocar sobre ele a faixa que vai ser o babado, com o lado direito para cima. Vamos então fixar as 2 extremidades da faixa que nós vamos franzir nas extremidades do pano de prato. Vamos utilizar alfinetes para isso. Lembrando de separar bem as linhas, deixar elas bem desimpedidas, não deixar elas emboladas, porque isso vai facilitar o processo de franzimento. Sugerimos você franzir, puxar o franzimento através da linha da bobina, porque ela desliza melhor. Você deve segurar as 2 linhas da bobina, ou seja, das 2 costuras que você fez juntas, firma na mão e vai puxando e empurrando o franzimento. Se em algum momento travar, você vai lá, pode ter formado algum bolinho que atrapalhou o deslizar do tecido, arruma e vai franzindo. Esse processo de puxar as linhas deve ser feito com muito cuidado. Não junte as linhas que estão em cima, que seria da parte da agulha, com essa, senão o franzimento não acontece. E se uma das linhas arrebentar no puxar, você vai ter que desfazer as 2 costuras e fazê-las novamente. Após uma quantidade boa de tecido já franzido, verifique se esse franzimento já está na mesma medida do babado. Caso esteja, você já pode começar a alfinetar o babado. Aí é a parte de igualar o franzimento. Você pode usar um palitinho e ir puxando para ele ficar distribuído igualmente. E à medida que você vê que aquele ponto já está bom, você vai alfinetando. Até você conseguir distribuir todo o franzido, já no tamanho certo do pano de prato, o que vai facilitar a próxima etapa. Com o franzimento todo distribuído e alfinetado, vamos passar à etapa de alinhavar. Nós vamos alinhavar bem a borda do babado, deixando bem rente com a borda do pano de prato. Vamos fazer um alinhavo bem firme para fixar esse babado para podermos passar a costura.
Vamos passar uma costura agora entre as duas linhas de franzimento. Esse caminho que ficou no meio do franzimento entre as duas linhas é ele que você vai usar para passar a costura do lado do babado. Acabamos de passar a costura entre as duas linhas de franzimento, passamos a costura pelo lado do babado. Agora vamos retirar a linha do franzimento inferior, aquela que está abaixo da costura que nós passamos. Vamos retirar ela, é muito fácil. Você pode cortar ela no meio e depois puxando dos dois lados até retirá-la totalmente. Vamos ajeitar direitinho esse babado para ele não ficar embolado, que nós vamos ter que colocar um barrado por cima desse babado, e se ele estiver embolado, corre o risco de prender na costura que vai fixar esse barrado. Vamos colocar o tecido, que vai ser o barrado superior, com o lado direito voltado para o lado direito do babado. Então, vai ficar para cima o lado avesso. Sugerimos prender com um alfinete as extremidades do pano de prato no barrado. Essa fixação nos ajudará no processo de alinhamento do barrado com o pano de prato. Agora nós vamos alinhando direitinho a borda do barrado com a do pano de prato, que já tem o babado fixo a ele, então evitando que formem bolos de tecido, porque isso depois vai prejudicar o nosso trabalho. E vamos colocando o alfinete. À medida que a gente constata que está tudo certinho, que está alinhadinho, que não tem tecido embolado embaixo, coloca o alfinete. Esse é um processo fundamental, porque caso fique alguma bordinha presa de um dos tecidos, você vai ter que desmanchar a costura feita. Agora vamos fazer um alinhavo bem na borda do barrado. Não pode ser muito para baixo, senão vai tomar muito do babado. E o babado ao final acaba ficando muito estreito. A costura que vamos passar deve ser bem próxima ao alinhavo. Não pode ser em cima do alinhavo, porque atrapalha depois a retirada dele, mas o mais próximo possível. Também com o objetivo de não tomar muito do babado e ao final ele ficar muito estreito. Com o ferro de passar roupa, nós vamos assentar o babado, assentar a costura, passar antes de prender as laterais do barrado. Veja como está sendo feito no vídeo. Vamos alinhavar o viés na borda de cima aqui do barrado. Ele deve ser colocado na metade. Uma parte do viés vai ficar preso ao barrado e a outra livre, para depois a gente costurar no pano de prato. Acompanhe como está sendo feito, que você vai entender. Alinhavamos então o viés, metade do viés está em cima do barrado e a outra metade está fora. Vamos passar agora para as dobras que serão feitas para que possamos fixar o barrado no pano de prato. Essas dobras são dobras que são comuns a todos os barrados que nós colocamos, mas você prestando atenção no vídeo, você vai conseguir fazer perfeitamente.
Concluídas todas as dobras alfinetadas, vamos fazer o alinhavo no contorno de todo o barrado, na parte superior e nas duas laterais. Alinhavar bem firme, para que na hora da costura nenhuma das pontas saia, e isso aí vai dar um pouco mais de trabalho. Sugerimos que, para a largura dessa costura lateral, você use um pé de máquina dos dois lados. Mas, para a costura que vai fixar o viés, você faça o mais próximo possível das bordas do viés. Em cima, bem na beiradinha, e embaixo, bem na beiradinha. Sugerimos que você use o calcador de zíper. Bem, meninas, concluímos. Fizemos as costuras, a lateral, com um pé de máquina, as duas laterais. Vejam que o acabamento com o pé de máquina deixou bem lisinho a parte de trás do pano de prato. Finalmente, colocamos também o viés, passamos as duas costurinhas e está terminado o passo a passo de aplicação de babado em pano de prato.